Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. Hoje é um dia muito especial porque eu e João Paulo estamos voltando a frequentar a nossa comunidade, a visitar a casa do Nosso Senhor. E estamos muito felizes porque acho que passaram uns 2 anos que a gente ficou mais afastado, né? Aconteceu toda aquela situação complicada e Samuel nasceu depois também, então a gente ficou assistindo aos cultos pela internet, né? É bom, né, poder fazer isso e a gente teve essa possibilidade, então foi muito bom também. Mas é outra coisa quando a gente pode ir, né, encontrar com comunidade e celebrar Deus juntos. É uma pena o Samuel hoje não poder ir com a gente, né, agora para esse encontro da nossa comunidade, porque normalmente eles têm um lugar para as crianças, né? Enquanto os pais estão no culto, as crianças ficam com uns cuidadores que também ficam falando da palavra de Deus, só que de uma forma mais lúdica, né, para as crianças. E é muito lindo isso. É bacana a participação que as crianças e os adolescentes têm aqui na comunidade, eles frequentam mesmo. Só que agora essa parte para criança não está funcionando, então infelizmente a gente não, né, o Samuel não vai estar aqui, mas em breve, se Deus quiser, vai, né, tudo retornar ao normal e Samuel vai poder com a gente voltar a frequentar aqui, né, a comunidade. Quer dizer, voltar a frequentar não, né? Ele vai começar a frequentar, né? E chegamos aqui, quando acabar o culto a gente volta. Als kleines Kind und ich kenne schon aus der Kinderkirche und alles ist schön und gut und jeden Sonntag ist Jesus vielleicht ein bisschen wichtiger für mich, sondern wir wollen verstehen, Jesus, seine Kraft ist in deinem und meinem Leben lebendig. Er ist mit uns, er ist für uns und ihm ist nichts unmöglich. Jesus heilt hier einen todkranken Jungen mit einem Wort. Que Deus guie as palavras que nós vamos falar agora com vocês depois da gente ter saído do culto. Uau! Lembra que tem 3 dias que a gente gravou aquele vídeo, alguns de vocês devem ter assistido, e a gente falou que a gente tava 5 meses sem gravar vídeo porque a gente tá sem força, que a gente tá se arrastando. Foram 2 coisas que a gente falou no vídeo. Uma que meu amigo falou que não acreditava em Deus e que a gente tá passando por um momento em que a gente tá com esgotamento mental e físico. E hoje foi lindo, Muito. porque na verdade assim, é até difícil falar as coisas que aconteceram. A gente estava no culto e teve um momento, quase no final, que a pessoa que estava lá na frente falou, olha, quem quiser, como é que ele falou? Quem quiser vir aqui na frente. Uhum. Tipo, quem quiser voltar a seguir Jesus. Quem quiser voltar a seguir Jesus, vem aqui pra frente. Nesse momento a gente foi lá pra frente, várias pessoas foram, a igreja estava bem cheia. A gente ficou bem no cantinho. De novo eu senti a presença de Deus depois de tanto tempo, de uma forma muito forte. A Milena estava do meu lado, o palestrante tinha acabado de falar, né? Entrou a banda e a gente estava lá de olhos fechados, bem no cantinho, e eu comecei a escutar uma voz atrás de mim e falando várias coisas. O meu alemão não é tão mais engraçado, a missa de hoje eu entendi praticamente tudo, mas eu comecei a escutar uma pessoa falando atrás da gente, mas muito pertinho da gente. Tinha várias pessoas lá e tava assim, atrás da gente falando aqui, ó. Eu falava blá 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 blá, craft, 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 craft. Tipo assim, em 1 minuto deve ter falado pelo menos umas 15 vezes a palavra craft, craft, Força. craft, e craft significa força. Meu Deus, e a Milena... E foi tão incrível porque João Paulo ouviu isso. E a coisa que eu ouvi, pessoa falando para voltar, para Deus nos ajudar tipo, dar força a voltar. Foi como se o Espírito Santo falasse tanto como nós dois, cada um de nós ouviu a coisa que que tinha que ouvir, né? Nossa, foi muito como lindo. se fosse um anjo também, né? E foi isso que, na hora que a gente tava lá e esse rapaz começou a falar atrás da gente, eu não tava entendendo o que ele tava falando, mas eu não sei explicar, mas eu senti um anjo atrás. E eu tive poucos momentos de sentir tão... Eu já falei em alguns vídeos isso,
de sentir mesmo, sabe? Eu tinha um anjo atrás de mim, eu senti um anjo falando. Antes de ouvir ele falar, craft, né, força, eu tava lá, eu fiquei, nossa, tem um anjo atrás de mim. Ele tá falando aqui. Aí foi o momento que eu falei, deixa eu prestar atenção no que ele tá falando, porque não era uma pessoa atrás de mim que eu senti que era um anjo falando pela boca dele. Eu senti literalmente um anjo. E quando eu comecei a prestar atenção, eu fiquei ouvindo essa palavra, força, 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 força o tempo todo. A vida vai levando e a gente meio que se afasta de Deus, porque eu sinto que eu me afastei muito. Eu comecei a falar bem menos com Deus, meditar na palavra menos. E foi bacana o que foi falado hoje na missa, que a gente não precisa, sabe, que quando a gente se afasta, tipo, Deus está lá e a gente pode voltar sem ter medo, tendo coragem, sabe, que a gente pode ter coragem voltando a Deus, né? E nossa, foi muito lindo hoje a missa, tudo que foi falado foi como se fosse para mim, e João Paulo teve a mesma sensação, tudo que foi falado foi também para ele. O que eu creio que o Espírito Santo vai tocando nossos corações de um jeito individual, para que cada um ouça o que deve ouvir. E depois a gente estava lá e tem sempre um grupo que ora pelas pessoas, né? E eu quis ir lá, eu senti que a gente tinha que ir pedir uma oração pra gente, porque Deus espera isso pra gente, né? Que a gente, onde tem dois orando, né? Em mesmo propósito, no meu nome, né? Tem essa passagem ali da Deus Bíblia. Está. Mas e também Deus quer que outros orem pela gente, né? E eu tava sentindo, mas a gente já ficou tanto tempo fora da igreja que eu tava meio com vergonha, né? De ir lá e pedir. E eu pensei assim, sabe, Deus, se a gente devia ir lá pedir. Tipo, Deus, como se eu estivesse dando, como se diz? Sabe, a responsabilidade a gente deveria procurar Deus, né? Mas Deus conhece a gente, né? E eu pedi assim, você me ajuda. Me ajuda a pedir alguém para orar pra gente, né? Se isso deve acontecer, tipo, me ajuda. Eu pensei, mande alguém falar, alguém deles talvez, para nos convidar para orarem pela gente, né? E depois chegou uma outra pessoa, né, também lá do time deles, e da igreja, né, e falou com a gente, vocês sabem que se vocês quiserem, eles podem orar lá por vocês, tipo, fazer uma oração individual por vocês. E o interessante é que esse rapaz que estava falando atrás da gente era o rapaz que estava ministrando que tá orando, né? Que tá no início que fez a pregação de hoje, porque ele fez toda a pregação. Aí entrou a banda e a gente não viu, porque a gente estava com o olho fechado. Ele saiu, a gente estava no outro canto. Ele saiu de onde ele estava, ele foi lá para trás da gente e falou aquilo. E depois eu abri o olho, né? Quando ele passou, eu falei, caramba, era ele. E eu fiquei olhando, ele voltou pro palco, pro outro lugar, e não falou com mais ninguém. Ficou lá no canto, assim. Eu falei, nossa, Deus, eu não sei... A gente se sente indigno. Pessoal, vocês não têm ideia quantas maravilhas Deus faz na nossa vida. E a gente se sente indigno por isso. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo que Deus faz é com propósito. Sim, e quando Ele cuida de cada um de nós, e Ele cuida com tanto cuidado, com tanto zelo, é porque não é que assim Ele ajuda com interesse. Tipo assim, ajudei vocês, agora vocês... Não é isso, mas Ele cuida da gente e a gente cresce de dentro da gente uma motivação de falar, olha, pessoal, quero falar das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Sim. E esse é um dos nossos papéis, de ajudar os irmãos, de levar a palavra de Deus, de dar o testemunho das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Sim. E hoje foi assim... Uma missa assim que... Nossa, tocou muito. Sempre, nossa, quando a gente está levando essa vida em Deus, assim, e sempre aconteciam coisas assim, durante a semana, tipo, Deus estava preparando a gente para o assunto que foi falado no culto, né? Foi para mim pela essa sensação sempre, e foi sempre
por isso eu digo assim, quem fala que é coincidência, né, não é possível, sabe? Porque sempre foi, Deus falava justamente, respondia a nossas perguntas, Muito específico, dúvidas, né? muito específico. E não só gente tem essa sensação, várias pessoas né, experimentam isso. Eu acho tão lindo como Deus fala na vida de cada um de nós, dependendo da situação que a gente está passando, sabe? Ele nos dá respostas. A gente, né, às vezes fica cego pela vida, mas ele nos dá respostas quando a gente procura ele. Nossa. E, sabe, igual ontem eu estava falando com Deus e pedi ele, porque a gente, várias vezes a gente não conseguia ir pra missa, né? Eu sempre dava algo, né? Pessoal, a gente já tem, sei lá, uns 3, 4 meses que a gente tá falando bem assim. Vamos na missa hoje? Vamos na missa amanhã? Vamos. Né? Tem uns 3 ou 4 meses. Mas só ontem eu pedi pra Deus nos ajudar. Pois é, e a gente... E como todo dia a gente falava assim, vamos lá, e nunca ia. Chegava no outro dia, vamos assistir pela internet. A gente não conseguia ir. Ontem, e todos os dias eu acordo literalmente me arrastando e com uma hoje fraqueza. Foi diferente. Nossa, e a Milena ontem à noite pediu. Eu até fiquei surpresa, porque João Paulo já acordou, falou, já coloquei uma madeira para Samuel. Acordei antes da Milena. Já estava comendo e não uma energia. Gente, a Milena até falou bem assim, nossa, sabe, energia. E de manhã eu não sou nada de manhã. Caramba. E acordei com uma energia enorme. Não sabia que a Milena tinha pedido pra gente ir hoje na missa. Nossa, Deus é perfeito em tudo que faz. E é por isso, pessoal, que a gente sempre tá falando do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é tudo. Tudo. A gente sabe que algumas pessoas não creem. E nós oramos para que um dia elas tenham esse encontro com o nosso Senhor. O nosso papel é levar a palavra. Ele tem feito maravilhas no nosso... E até quando a gente se desvia, até quando desvia no sentido de não... Eu falei desvia, a gente está perdido aqui. Acho que é reto. Estamos perdidos aqui, mas... Sabe, a gente está perdido, mas achado, né? Nossa, que dia lindo hoje. Que graça Deus fez, que bênção. E o que foi falado hoje na missa conta aquela história que um pai estava com um filho doente e ele cavalgou horas para encontrar com Jesus, para pedir para Jesus curar o filho. E ele, depois de horas, ele encontrou Jesus e pediu para curar. E a Milena falou comigo e eu também nunca tinha tido essa interpretação dessa parte, porque o filho estava quase morrendo, o pai deixou o filho em casa, as últimas horas que o pai poderia passar com o filho, para ir até Jesus. Essa interpretação dessa parte, de que o pai deixou de passar essas horas, últimas horas talvez, com o filho, para falar, olha, vou até Jesus. E uma das coisas que está causando tanta preocupação comigo e com a Milena é justamente o Samuel, por algumas coisas que está acontecendo com ele. E como que tudo é tão bonito. E Deus falando pra gente. Inclusive teve, não sei se foi uma última missa que a gente assistiu, falando isso também, que às vezes a gente está tão preocupado, né, com o filho que está com problema, que a gente esquece de Jesus, que é o mais importante. Então, nossa, eles falarem hoje dessa história do pai que, sabe, para ir até Jesus. E é interessante que ele chegou lá, e essa parte também eu não tinha me atentado, que ele chegou lá e Jesus falou assim, seu filho está curado. E o homem ficou meio que decepcionado, tipo assim, mas só isso? Tipo, não vem comigo pra mesmo curar, pra tocar no meu filho. Ele não vai até lá, ele só falou assim, e o rapaz que estava pregando hoje, ele falou bem assim, e ele falou de uma forma muito... seca, né? Tipo, entre aspas, seca, assim, ó, pode voltar que seu filho está curado. E o cara tava esperando mais, né, que Jesus fosse até lá, botasse a mão e sobre a palavra, né, o quanto a palavra de Jesus é tão poderosa. Como Jesus é poderoso, né? Que só a palavra basta pra coisa acontecer, né? Eu achei também, nossa, foi muito lindo, tocou a mim também, porque várias coisas nessa passagem me tocaram, isso que você falou, né, de que a gente deve deixar as coisas, de que a gente deve ir a Deus e deixar as coisas do lado, tudo, deixar do lado e colocar Deus na frente,
confiar, né, e pedir. E também eu pensei agora, e hoje a gente fez certo, a gente foi à missa, sabe, porque a gente sempre que deixa o Samuel em casa, a gente também fica meio preocupado, né, que o Samuel tem alguns probleminhas dele, é diferente também, né? E claro, não estou comparando uma situação dessa de, meu Deus, né, de filho estar doente assim, morrendo e, né, todas as preocupações e isso que a gente deve fazer, deixar elas do lado e ir até Deus. E por isso eu peço muito a Deus para Ele me ajudar, me manter nesse caminho, porque isso que importa, a única coisa que importa na vida, na verdade, a coisa mais importante, né? Que benção, pessoal. É difícil expressar, falar. Busquem Jesus. A gente não tem nenhuma outra coisa para falar nesse canal que seja de fato relevante. A gente começou esse canal mostrando um monte de coisa, mas não é relevante. A única, exclusiva coisa que importa é Jesus Cristo, o caminho que ele mostrou pra gente. E que todos nós, por várias razões, nos desviamos, seja por preocupações, seja por tudo. Mas no fim é só Jesus que importa, e hoje foi mais uma demonstração de maravilhas que Jesus faz na nossa vida. E a gente tem que se abrir para isso e buscar, né? Que lindo, né? Amém. Amém.